Seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio do Nós Pod, podcast que quer debater os pontos centrais aí que estão acontecendo da questão política do Brasil, da economia, social, das questões climáticas. Hoje, inclusive, não poderia eu começar com outro tema que não esse, né? Emergência climática. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, como isso pode atingir o resto do país, mas também aqui em Fortaleza, né? Um dos objetivos desse podcast não é só debater, levar para você que está nos ouvindo e nos assistindo esses temas e uma visão, inclusive, à esquerda, né? Porque eu acho que tem muita informação rolando, muita fake news rolando, mas eu acho que uma visão mais sincera, mais séria e comprometida com uma perspectiva mais de esquerda, eu acho que está faltando. Então, o nosso objetivo hoje aqui, além de fazer esse debate, é também fazer de forma inovadora um acúmulo para um processo de debate programático que a gente quer tocar para as eleições de Fortaleza desse ano. Então, aqui eu estou com 3 convidados que, para mim, são assim, referências nesse debate sobre crise climática, meio ambiente aqui em Fortaleza. E aqui eu vou passar para eles mesmos se apresentarem, apresentar a vocês a sua mini-bio, né, como a gente familiariza. O primeiro deles, Alexandre Costa. Obrigado, Alexandre, pela presença, obrigado por estar aqui e por nos ajudar muito a facilitar esse debate agora aqui no Nós Pod. Eu que agradeço, Técio, o convite, né, prontamente respondendo aí e me fazendo presente. Eu sou professor da UES, né? Sou professor, sou físico de formação, tenho doutorado em ciências atmosféricas e fui integrante do painel brasileiro de mudanças climáticas. Fui um dos autores principais do primeiro relatório do painel, publicado em 2014. Contribuí com o governo de transição do companheiro Lula, né? Sim, daquele processo de transição. Exatamente, Brasília, lá em Brasília, né? Tendo aí ao lado da Marina Silva, de toda aquela equipe. Sim, né? E tenho um trabalho também de divulgação científica na questão da ciência do clima para enfrentar o negacionismo. Esse projeto aí eu já toco desde 2012, desde 2017 com um canal no YouTube. Enfim, a minha militância é justamente a questão climática. Além disso tudo, um militante, né, mesmo político, né, ativista social, assim, de muitos anos também já, né? Aí... Começou já, sem querer entregar esse negócio de idade. Isso é isso que eu ia dizer. Não faz isso comigo. A nossa outra entrevistada também é a nossa queridíssima Tainá Caiafo. Queria que você se apresentasse. Posso dizer de antemão que ela é de um instituto que é muito importante, faz um debate muito importante e luta também, não só debate, né? Não está só no diagnóstico, mas também está aí em tentar modificar a nossa realidade, que é o Instituto Verde Luz. Queria que você também se apresentasse aí pra gente, Tainá. Massa, Técio. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no primeiro episódio do Nós Pod. Importante. Então, gente, eu sou bacharel em Ciências Biológicas pela UFC, né? Atuo como bióloga. E também estou coordenadora de ativismo, advocacy e vice-presidente do Instituto Verde Luz. Né? Sou ativista climática, estou aí há alguns poucos anos atuando aqui nessa pauta, não só aqui em Fortaleza, né? Mas também Calcaia. Eu sou de Calcaia, então faço essa atuação lá. E no Ceará como um todo, querendo ou não, porque a atuação do Verde Luz, né, hoje já abraça um pouco mais o estado do Ceará. E a Caiafo fala que é pouco tempo, porque ela tem pouquíssimo tempo, né? Quantos anos, Caiafo, você tem? Tenho 28 anos. 28 anos, já tá aí na militância desde... Desde 2013. Olha só. Desde 2013, em tempos de Ocupa Cocó. Tu tava naquele Ocupa Cocó? Fui em alguns momentos, mas não ocupei chegar a ocupar, não. Tá. Mas foi as primeiras inspirações, né? Poxa, foi um movimento que tomou muitas proporções e inspirou sim. muita gente, e eu fui uma delas. Poxa, aquele episódio do Ocupa Cocó, inclusive, tem uma foto minha, porque, enfim, eu não sei se rola de a gente achar, depois eu vou ver se a gente consegue encaixar, assim, mas tem uma foto minha
vão assim, apanhando assim, loucamente assim, da Guarda Municipal de Fortaleza, pelo amor de Deus. Aí o Diário do Nordeste pegou assim, a foto, assim, mas aquele processo foi um processo muito, muito doido. Militante que é militante está acostumado a correr da cavalaria, né? Poxa, então... É porque assim, tem militantes que conseguem fugir, né? Aí tem uns que nem eu que, né, enfim, infelizmente, não usou de toda a sua habilidade para, né, não foi esperto o suficiente para fugir da guarda. Aqui também nós temos a Cris, que é uma companheira, enfim, estudante, mas agora arquiteta, urbanista, enfim. Queria que você também se apresentasse, Cris, para os nossos ouvintes e também telespectadores aí direto do YouTube, nosso canal. Massa. Oi, Técio, obrigada pelo convite. Obrigado você por me aceitar. Obrigada ao Douglas também. Eu sou Cristiane Rodrigues, eu sou arquiteta e urbanista. Atualmente eu sou mestranda em Planejamento Urbano e Direito à Cidade na UFC. Estou como conselheira estadual no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará, atuando nas comissões de Ensino, Informação e Política Urbana e Ambiental. Eu sou pesquisadora sobre as questões étnico-raciais e produção do espaço de Fortaleza, né, com ênfase em racismo fundiário e racismo ambiental. E também sou membro do NERI, que é o Núcleo de Estudos de Raça e Interseccionalidade da Universidade Federal do Ceará. Uau, E gente. é importante lembrar também que sou do Grande Pirambu, né? Aí sim. Tu mora onde ali no Grande Pirambu? Simpelco. Hã? Simpelco. Pô, bom, hein? O pessoal tava falando aqui, antes de começar o programa, o Douglas, inclusive, tá aqui, ele não vai aparecer porque ele tá aqui nos bastidores, hoje ele tá nos bastidores aqui, ajudando aqui a gente, mas estava debatendo aqui uma iniciativa muito importante, inclusive, tocada pelo camarada Douglas, que é o Fortaleza Negra, né? Que teve a primeira edição, me corrige qual foi o mês que rolou a primeira edição, foi no... Nas férias de janeiro e fevereiro, né, já de 2024, rolou a primeira edição e a segunda edição, Douglas, vai ser quando? 1º de junho, né? E dos territórios, inclusive, que o Fortaleza Negra vai ocupar este ano é lá no Pirambu, né? Então, vai fazer um reggae lá, junto com o debate, não sei o que, para debater essa perspectiva de uma Fortaleza Negra, né? A história que não nos contam, né? Que não nos contaram para mim particularmente, mas que agora essa iniciativa, liderada pelo camarada Douglas, tem esse objetivo político e histórico, né? De contar uma história, uma parte da história que nos negaram contar. Gente, vamos lá. Nós estamos passando por esse processo agora do Rio Grande do Sul. Inclusive, conseguir, né, juntar vocês aqui nessa sala foi muito difícil, porque eu sei que vocês estão sendo muito demandados para fazer esse debate. O Alexandre, inclusive, no convite que eu fiz a ele, assim, quando eu liguei, Alexandre, você está podendo falar? O Alexandre, olha, mas tá difícil, porque teste agora que estourou o Rio Grande do Sul, todo mundo me convidando para fazer debate. E aí, o que é? Cara, eu tô até constrangido, porque eu tô aqui para convidar você para participar do nosso primeiro episódio do Nós Pode, e o primeiro tema não poderia ser outro, a não ser esse, emergência climática. Sim. Nós queremos passar por entender, né, o que é isso, o que é esse troço, emergência climática, o que é isso? Porque a gente está passando por um processo agora do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, enfim, mais de 1.000 milímetros, né, ali de chuva que, enfim, está gerando essas imagens que nós estamos vendo. Eu particularmente tenho até uma dificuldade de relatar muito assim sobre, porque pega a gente em outro lugar, né? Sim. A gente que é realmente preocupado com esse debate, com essas questões, e o Alexandre, inclusive, eu conheci o Alexandre nas fileiras do PSOL, né, do Partido Socialismo e Liberdade, que a gente faz parte, e ele já, há quase 15 anos atrás, aí, já debatendo esse tema, né, das questões da emergência climática, do aquecimento global, de como não só a sociedade, mas a própria esquerda, em certa medida, não tratava esse debate com uma certa prioridade. E hoje a gente se defronta com esse problema, né, no Rio Grande do Sul, e a gente precisa compreender ele da forma mais didática e mais simples possível, porque eu acho que a gente passa também por um processo de entendendo esse fenômeno, a gente também consegue se mobilizar sobre ele. Eu acho que vale muito a pena salientar aqui com vocês, eu gostaria de começar com isso, inclusive antes de passar a primeira pergunta para o Alexandre, que nós estamos passando por um problema grandioso do Rio Grande do Sul, enquanto o Congresso passa às escondidas mais de 8 projetos, de 24, se eu não me engano, mais de 8 projetos às escondidas que tem tudo a ver com a emergência climática. Violação de território, isenção de imposto para
enfim, burguês da agricultura, enfim, vários... Redução da reserva. Redução de florestal, reserva, enfim, vários projetos. Liberação de agrotóxicos. Liberação de agrotóxicos, tudo ali às escondidas, enquanto está acontecendo esse episódio no Rio Grande do Sul. E aqui em Fortaleza, a gente... 20 hectares de Mata Atlântica, denúncia feita, inclusive, de forma muito corajosa pelo nosso vereador Gabriel Aguiar, do PSOL também, para construir um parque de festas do Fortal. Né? 4 dias de festas, os caras vão destruir 20 hectares de Mata Atlântica ali, vizinho ao aeroporto, como se ali fosse um terreno privado da Fraport, e é isso, eles que decidem, sem licenciamento ambiental, sem processo nenhum, vão lá, começaram, inclusive, né, a fazer o processo de desmatamento ontem, e a gente precisa agora lutar e se posicionar e tentar reverter isso, se não só na justiça, no parlamento, mas também na luta, né? Então, inclusive, se eu não me engano, tem um ato convocado, na verdade, para sábado, né, a partir das 8h30 da manhã, ali no aeroporto. Eu acho que todos nós temos que ir, e fica o nosso chamado aqui para vocês também. Então, mesmo com esse cenário, o que a gente vê é medidas de retrocesso, né? Então, Alexandre, eu queria começar fazendo a pergunta para você. Eu queria dividir aqui basicamente em 3 blocos. O primeiro bloco numa perspectiva mais científica mesmo do problema, depois mais política no aspecto geral, e depois queria trazer para essa perspectiva de Fortaleza, né? Como é que a gente faz para acumular. Então, a primeira pergunta de ignorante que eu quero fazer para você mesmo, assim, por que caiu tanta água no Rio Grande do Sul? O que é esse negócio de aquecimento global? Quais são os efeitos que estão causando e que para a gente é tão importante ter essa clareza do que é o aquecimento global, essa crise climática? O que é isso? Que debate é esse que você e vários outros, nós estamos fazendo há tantos anos? O que é isso? De forma científica. Tá, vamos tentar aqui ser o mais didático possível. Nosso planeta ele tem um sistema climático que é regulado por fatores físicos, né? Basicamente, o equilíbrio do clima do planeta depende dos fluxos de energia que chegam e que saem. Essencialmente, o que chega é radiação solar, é luz solar. E, evidentemente, para que o planeta não aqueça, é preciso que a mesma quantidade de energia que entra saia. E sai da forma de quê? De calor. A Terra irradia, emite calor para o espaço. Parte, no entanto, desse calor não é liberado, porque na atmosfera da Terra existem determinados gases que absorvem calor. São eles vapor d'água, o dióxido de carbono ou CO2, metano, óxido nitroso, enfim, uma variedade de gases que têm essas propriedades. Eles então funcionam como um cobertor. Se esses gases não existissem, a Terra seria uma esfera congelada vagando no espaço. Então, o que a gente chama de efeito estufa tem um papel, inclusive, fundamental para a vida no planeta como a conhecemos. O problema todo é o seguinte, é que se você já está confortável com um cobertor, o que é que acontece se vem alguém e coloca outro cobertor em cima de você? Você vai começar a se incomodar porque vai ficar mais calor sendo retido. Mais calor vai ficar preso no planeta. E basicamente é isso que nós temos, especialmente desde a Revolução Industrial. Porque nós temos emissões desses gases. Dióxido de carbono, principalmente a partir da queima de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás fóssil, e desmatamento. Além disso, emissões de metano na agropecuária. O pessoal fala do pum da vaquinha, mas nem é exatamente pum, é mais arroto na realidade. Essa me pegou completamente de surpresa. É a fermentação que tem no aparelho digestivo dos animais ruminantes, né, que leva à emissão de metano. E outras fontes diversas. Enfim, a acumulação desses gases, veja bem, se você queima qualquer material e você emite CO2 para a atmosfera, essa molécula pode permanecer lá por décadas, séculos. Então, a gente tem ainda na atmosfera da Terra moléculas de CO2 que foram emitidas pela primeira máquina a vapor inventada no Reino Unido aí nos idos do século XVIII. Esse processo é, portanto, cumulativo. Quanto mais você emitir, e hoje nós estamos emitindo algo da ordem de 40 bilhões de toneladas de CO2 por ano, com isso nós já temos 50% a mais de CO2 na atmosfera do que no período pré-industrial. Ora, qual é a consequência disso?
É a consequência de você colocar mais um cobertor em cima de quem já está numa temperatura confortável. Vai aquecer. Ao aquecer o planeta, várias coisas mudam. Não é apenas uma elevação de temperatura de 1 grau, porque isso, mas o planeta aquecer 1 grau, 2 graus, isso é um problema? Às vezes a pessoa pode achar que não. Inclusive em 2023, se não me falhar a memória, bateu o recorde de 2023 foi o recorde de temperatura. 1,5, né? Nós ficamos vários meses acima de 1,5. Vamos já falar do significado disso daí. Né? Na verdade, 2023 foi o ano mais quente, provavelmente, dos últimos 120 mil anos. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema. Enfim, o que acontece, portanto, é que nós mudamos as características físicas do sistema climático. Por exemplo, o ciclo da água, né, que é tão importante, tão conhecido. Se a atmosfera estiver mais quente, isso a gente aprende não apenas na escola, mas observando os objetos. Você pega um objeto e tira da geladeira, o vapor de água que estava na atmosfera vai se condensar em torno desse objeto. Se a atmosfera estiver mais quente, ela é capaz de armazenar mais vapor d'água. E é isso que nós temos agora. E, portanto, você passa a ter um binômio de eventos extremos relacionados a essa modificação do comportamento da atmosfera do planeta. De um lado, as taxas de evaporação e evapotranspiração aumentam, porque é uma atmosfera que vai remover mais água da superfície. Consequência disso, as secas se tornam mais prolongadas e intensas. De um lado, você fica mais sujeito a ondas de calor, enfim, os extremos secos e quentes. Hoje, ondas de calor que tinham um tempo de recorrência, ou seja, aconteciam da ordem de 1 a cada 50 anos, estão 5 vezes mais frequentes. Ocorre uma por década. E a cada 10º de grau que o planeta aquecer, mais frequentes elas estarão. O outro lado da moeda é que, como cabe mais vapor d'água na atmosfera agora, quando ela finalmente chega no ponto de saturação, como nós chamamos na ciência, ou seja, quando se formam nuvens que vão despejar chuva, tem mais matéria-prima para produzir chuva. Então as chuvas vêm mais intensas, mais concentradas. Tanto os extremos secos quanto os extremos úmidos são exacerbados. Extremos do tipo de chuva, como no Rio Grande do Sul, estão 30% mais frequentes. Sim. O Rio Grande do Sul, inclusive, acabou de passar por esse episódio, né? Sim, Setembro, ano outubro do ano passado, também bateu recorde de chuva, enfim. Exato. Agora... Então, essa é uma tendência global. Nós estamos muito mais expostos a riscos climáticos severos. Não dá para fazer políticas públicas levando em conta o passado, porque o clima do passado era um, o clima de hoje é outro. Pior, o clima do futuro será outro, porque com a quantidade de CO2 que a gente tem na atmosfera, Técio, a última vez que a gente viu isso nesse planeta foi há 3,5 milhões de anos. Não tinha manto de gelo na Groenlândia. O manto de gelo da Antártica Ocidental era muito menor do que os dias de hoje. Consequência, o planeta era 3 graus mais quente e o oceano estava 20 metros acima. Uau. Então, quando eu me deparei com a questão da crise climática, por isso que não é possível, isso precisa ter uma resposta. E é uma resposta imediata, rápida, porque o problema é cumulativo. O máximo que nós podemos fazer hoje é adaptar-se às mudanças inevitáveis e frear para que as coisas não degringolem ainda mais. A ciência do clima estabeleceu que 1,5 graus seria o limite administrável da crise climática. Isso inclusive tinha um pouco a ver, não sei se o teto, mas eu acho que era o teto que foi debatido no Acordo de Paris. O Acordo de Paris tem textualmente controlar o aquecimento global muito abaixo de 2 graus Celsius e evitar esforços para mantê-lo abaixo de 1,5. Porque é o limite administrável. A partir daí, a gente entra no que a gente chama de aquecimento global perigoso. Sim. Rio Grande do Sul... Inclusive, são dúvidas que eu acho que vão ajudando, assim. É muito louco, assim, porque se você for olhar, inclusive, o processo retilíneo mesmo, assim, do processo de aquecimento, tem um marco que, pelo menos, os cientistas já tiraram como marco, que é a Revolução Industrial, né? A Revolução Burguesa, capitalista, enfim. Você tem um marco ali, né? Dali você começa a ter um processo de aquecimento do planeta, mas, querendo ou não, os últimos
15, 20 anos, isso se acelerou. E é muito louco você imaginar, inclusive, o salto que deu, né, de 2022 para 2023, né? Porque o salto que deu de 2000 até 21, 22, a média estava ali em 1,2, 1,3 graus, né? E pá, em 2023, de um ano para o outro, pá, acima de 2,5, se mantendo ali na média de 2, ou de 1,5, né? Então, assim, é muito louco, né? Esse salto, né? Como tá rápido, né? É porque o aquecimento, de fato, ele funciona assim. Tem a contribuição do evento de El Niño. Em geral, eventos de El Niño são momentos em que o oceano, que acumula 90% do excedente de energia do sistema, ele devolve essa energia para a atmosfera. Sim. Então, o aquecimento vem aos saltos. Não se engane se você ficar alguns anos com a temperatura aparentemente estacionária ou apenas subindo muito devagar. Espera o próximo El Niño para você ver. É o que aconteceu em 97, 98, 2015, 2016 e agora 2023, 2024. A gente vai aos saltos. E isso é assustador, na realidade. Porque com 1,5 graus, nós estamos começando a ver aquilo que configura uma das marcas do aquecimento global perigoso, que são os eventos compostos. O Brasil viveu ao mesmo tempo cheias no Rio Grande do Sul, essas nuvens, né, esses sistemas de nuvens basicamente represados por uma massa de ar quente no meio do Brasil. Então você tinha aquele sistema de alta pressão produzindo uma onda de calor em maio, Técio. Em maio as temperaturas deveriam estar começando a declinar. Consegue botar um mapa do Brasil aqui? Para ficar um pouco mais, né, ilustrado? Porque é interessante a gente entender esse sistema. Visualizando, né? Visualizando. Sim. Porque assim a gente consegue entender onde é que vai acontecer o quê. Tá. Onde é que está acontecendo o quê, né? Perfeito. Pode ir, mas continua aí até o pessoal resolver o mapa aí. E aí, para completar esse quadro, a gente tem um Oceano Atlântico Sul superaquecido, Técio. A bacia do Atlântico está praticamente toda mais de 1 grau Celsius acima do normal. E um oceano aquecido é uma fonte de vapor d'água. Vai suprir vapor d'água. Veja o seguinte, em geral, El Niño é seca no Nordeste, né? Sim. A gente escapou disso. Sabe por quê? Porque o Atlântico Sul jogou um monte de umidade para dentro do continente. Só que isso, que meio que cancelou a seca do Nordeste, que em geral acontece depois da seca da Amazônia, que aconteceu, tem um efeito colateral muito danoso. É exatamente colocar a umidade onde já está úmido demais, que é o Rio Grande do Sul. Sem o Atlântico Sul naquela temperatura, a gente não teria tido uma catástrofe tão gigantesca. Mas tem outra coisa que acontece ao mesmo tempo. Águas quentes produzem o branqueamento dos corais. Os corais perdem a capacidade de abrigar as algas marinhas que produzem alimento e oxigenam aquele ecossistema. E aí, como os recifes de corais são berçários de boa parte das espécies oceânicas, das espécies marinhas, o que é que vai acontecer com o coral branqueado? Você tem um declínio daquele ecossistema se esse processo se repetir, né, se perpetuar. Então, nós tivemos, como parte do mesmo evento, uma onda de calor no Brasil Central, cheias ao sul, branqueamento de corais no Nordeste. Isso tudo tem a ver com o aquecimento global e são um exemplo do que vai ser a norma desse século, eventos complexos. Imagina agora a seguinte situação. Você tem cheia, não apenas no Rio Grande do Sul, mas em vários outros locais ao mesmo tempo. Você tem seca ocorrendo ao mesmo tempo, onda de calor, afetando a saúde das pessoas em diversas outras localidades. Quem é que você vai socorrer? Como é que você vai dar conta de cuidar disso tudo? E a gente sabe muito bem em cima de quem essas tragédias se abatem primeiro. Sim. Porque onda de calor, meu querido, não é o CEO da petroquímica, não é o poderoso chefão do agro. Porque esse bonitão está lá no ar-condicionado. É agricultor, agricultora, pescador, pescadora, marisqueira, operário da construção civil. Sim. É quem vai sofrer. Nas enchentes, quem é que sofre? São as populações periféricas que foram empurradas para as áreas de risco. As pessoas vão para a área de risco porque querem? Não, porque foram expulsas, basicamente, dos locais tradicionais que ocupavam. Então, essa tragédia é, na verdade, tristemente anunciada. Nós sabíamos disso há muito tempo. E essa tragédia tem responsáveis, tem CNPJ. Sim. Isso não era para ficar simplesmente na conta do governo.
A gente critica governantes que falharam, está correto isso, mas a gente tem que ir atrás dos responsáveis. Os grandes poluentes, os grandes emissores. Sim. A Shell, a ExxonMobil, a própria Petrobras, o agro. Sim. A gente precisa cobrar a conta de quem lucrou com a desestabilização do sistema climático terrestre. Acho que eu vou pegar esse link, o Alexandre me deu o link perfeito, porque, assim, e aí eu quero provocar vocês duas nesse aspecto também, porque existem vários negacionismos, né? Científicos, inclusive. Inclusive, eu até, no finalzinho, aí eu vou ver se eu consigo voltar, fazer o link para voltar para você, porque, assim, existem vários negacionismos, assim, dentro da ciência. E aí eu não sei se o Alexandre concorda com isso, mas existem várias teses sobre o que está acontecendo, né? Tem gente que diz que são ondas de calor do Sol, aí, enfim, tem várias teorias loucas colocadas, eu particularmente não vejo nexo em nenhuma. Mas eu acho que o link que o Alexandre faz ele é muito importante, porque o negacionismo mais fundamental que eu acho nesse momento é o negacionismo que isso não tem nada a ver com o sistema. No final das contas, nós, né, inclusive eu particularmente que me oriento pela esquerda, né, tô nessa militância desde os meus 15 anos de idade, já tô com 34 agora, já faz muito tempo a gente... Por exemplo, eu nasci e me criei ali no Mela Mela do Grande Bom Jardim, né? Na divisa exata ali entre Grande Bom Jardim e Granja Portugal. Grande Bom Jardim e Granja Portugal. E lá eu morava a um quarteirão do canal do Rio Maranguapinho. Porque o Rio Maranguapinho aí ele tem vários braços, né? E aonde eu morava passava um canal do Rio Maranguapinho, que deságua ali. Esse canal, inclusive, esse canal que passava lá perto de casa, ele deságua ali no canal da Avenida C do Conjunto Ceará, que onde, né, depois de 100 milímetros, de uma chuva de 100 milímetros, houve um processo de inundação sério. Daqui a pouco a gente chega em Fortaleza. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que desde esse período, né, e quando eu me engajei na militância política e tal, eu já entendia um processo desigual. Né? Quando eu chegava para alguns amigos e colocava essa realidade, eles não entendiam o que eu estava falando, porque eles viviam numa outra fortaleza, né? Que a gente coloca, inclusive, que existem duas fortalezas muito claras, que é gerada por esse processo, esse sistema desigual, né? Aí eu vou direcionar aqui para Caiafo, porque a Caiafo também foi provocada, né? Também por essa luta, a partir dessa luta, né? Dessa perspectiva ambiental, enfim. E aí eu acho que o Alexandre faz esse link, eu queria muito escutar o que você tem para dizer sobre esse negacionismo de que primeiro, os bolsonaristas vão ao extremo dizer que tudo que a gente está fazendo é besteira, que não existe aquecimento global nem nada. Mas o segundo negacionismo, que eu acho que esse é o mais violento, é de que isso não tem nada a ver com o sistema. Não tem nada a ver com as indústrias, não tem nada a ver com emissão de carbono, não tem nada a ver com o tipo de combustível que a gente utiliza, não tem nada a ver com como a gente... Não tem nada a ver com os modos de produção do sistema capitalista, não tem nada a ver. Assim, é uma coisa completamente apartada da outra. É coisa divina até, parece alguma coisa divina. Deus decidiu nos castigar agora com o aquecimento global, não tem nada a ver com o sistema... Por causa do show da Madonna. Tem um pouco disso também, assim, tipo, é isso, o show da Madonna, né? Enfim, sim. Né? Eu queria ter ido, inclusive não fui porque... Enfim. Mas é isso, assim. E aí, Caiafa, eu queria te perguntar, assim, qual é, assim, a tua percepção sobre isso? E aí, já entrando mais no campo da política mesmo, assim. Essa percepção, assim, qual é a agenda que a gente tem que implementar daqui para frente de luta, de enfrentamento, de debate, para combater esse negacionismo, né? Afinal das contas, o aquecimento global tem alguma coisa a ver com o sistema que a gente vive ou não tem nada a ver, né? Absolutamente tudo, né? O que algumas pessoas chamam de democracia, outras chamam de ditadura da burguesia. Então é aí que está a diferenciação. Quem é que manda? Quem é que toma as decisões e para quem essas decisões, né? Mas a Caiafo veio, né? Ditadura da burguesia. É isso aí, camarada. É isso aí. Camarada. Fica difícil não enxergar, né? Isso é uma coisa que fica bem visível quando você tem os olhos atentos, né? Com a máxima da senhorita Bira, que ela sempre fala, da questão dos olhos atentos. E isso foi sempre muito óbvio para mim. Eu moro na Jurema e sempre estudei no Conjunto Ceará, por exemplo. Você estudava onde no Conjunto Ceará? No Luiza Távora. Ah, olha só. No Luiza Távora e depois no V5. Poxa. Eu peguei o V2 e o Liceu do Conjunto Ceará. Mas... Pois é, então assim...
época de chuva, era óbvio que eu precisava ir toda coberta, porque eu ia atravessar os trilhos e, né, nessa travessia dos trilhos, eu tinha que atravessar basicamente um rio. Então tu atravessava aquele trio Aquele ali trilho. perto do liceu ou não? Não, tu Pronto, pegava o aquele outro... Da estação do Cunho Ceará, da estação de Sim, trem. Pronto, sim. eu atravessava um pouco antes, que na estação Caramba, ficava que muito legal. longe da minha casa. Sim, sim, sim. Então eu atravessava numa escadinha que tem Eu sei, antes, né? sei, Então sei. ali passava... Atravessava aquele pedaço de muro quebrado, eu tô E, ligado. Assim. Pronto, exatamente aí. Então, né, isso ficou... foi muito visível pra mim logo cedo. A família da minha mãe é do Pirambu. Então, eu também cresci lá, passava minhas férias com as minhas primas lá. Então, né, isso era também visível na estrutura da comunidade. Sempre que chovia, era caos, era uma problemática muito maior para quem estava lá, né? Então, não é difícil saber quem são os responsáveis. Algumas pessoas escolhem, né, não acreditar, infelizmente. Há-se, né, esse viralatismo, querendo ou não, por empresas norte-americanas, europeias e afins, e dizer que, não, se elas fazem, tá ok, se elas fazem, tá tudo perfeito, se elas fazem, é o melhor pra gente, né? E isso acaba também refletindo em empresas nacionais, né, querendo ou não. E, infelizmente, é muito difícil traçar esse debate. Eu vivo numa cidade com que a população é majoritariamente voltada para esse lado negacionista, práticas de direita, né? E eu acho que, inclusive, até a Cris podia falar um pouco sobre isso, porque a gente, em Caucaia, principalmente ali no Complexo Industrial Portuário do Pecém, há-se uma realidade de racismo ambiental muito forte. Porque existe um desrespeito a direitos humanos lá, assim, que se fosse aqui em Fortaleza, estava todo mundo entrando em desespero, em colapso. Estava todo mundo falando sobre isso. Todos os jornais não parariam de falar sobre isso em nenhum momento. Lá a gente tem termoelétricas que funcionam a carvão, com comunidades próximas que vivem com pó de carvão diariamente nas suas casas, né? Que vivem um conflito de acesso à água, porque não tem acesso à água encanada, porque lá as comunidades, né, elas são invisibilizadas e as indústrias, elas têm essa prioridade, né, de acesso à água. Então, acho que tu poderia falar muito sobre esses conceitos de racismo ambiental e etc., porque é essencial para entender essa relação. Não, eu vou pegar esse link, porque aí me provocou muito quando ela fez a apresentação, e ela fez, né, com uma demarcação muito clara na perspectiva do racismo ambiental. E esse debate é um debate que me interessa e muito, né? Notório, né? Pegando o que o Alexandre colocou, né, e o que a Caiafo colocou, é notório e basta você ter olhos atentos. E às vezes, para além do olho atento, né? Às vezes, quando você vive também a realidade, você tem uma condição, inclusive, de explanar sobre diferenciada. Eu acho que tem que valorizar muito isso, inclusive, da vivência, e tentar politizar a vivência e organizar, né? A gente tem muito evidente, até gritante até, quem são os principais atingidos, né? Por esse aquecimento global, por essa crise climática, esse episódio do Rio Grande do Sul, mas não só do Rio Grande do Sul, né? Segunda-feira, Fortaleza amanhece com uma chuva de um pouco mais de 100 milímetros e você vê quais são as áreas que são atingidas de Fortaleza. Né? Quem são as pessoas que são atingidas? Quem são as pessoas que perdem sua geladeira? Quem são as pessoas que perdem a sua cama, o seu fogão? Enfim, quem são as pessoas que passam pelo constrangimento? Assim, olha, morando ali na Grande Portugal, a coisa mais próxima que eu passei disso foi uma vez que... Estava até falando isso com o Douglas ontem também. Uma vez choveu e bateu uma rasteirinha de água, assim, entrando para dentro de casa. Minha avó, inclusive... Eu lembro que a Valduzinha, inclusive, fez uma barreirazinha. Era muito comum, inclusive, você passava pelas casas e tinha uma barreirazinha de cimento feita nas portas e tal, para poder... Mas assim, uma barreirinha de 1 ou 2 tijolinhos, assim. Porque ninguém nunca nem imaginou sua casa ser, né, transbordar de água, né? E aí, me interessa muito esse conceito. E aí eu vou fazer uma pergunta também de quem não sabe o que é isso. Porque eu quero realmente que você explane para mim, para os nossos ouvintes e tal. O que debate, qual é o centro dessa formulação chamada racismo ambiental? Assim? Qual é o debate em torno disso? Qual é a centralidade que vocês dão? Qual é a importância desse debate, por exemplo, para esse momento todo que a gente está colocando, explanado aqui pelo Alexandre e pela Caiá?
Bom, para começar, eu acho que eu preciso dar o contexto, né, de por que surgiu o racismo ambiental. Importante lembrar que o conceito de raça e racismo, ele é modular, ele é contextual, tanto a localidade quanto ao contexto político. Então, eles vão ter diferenciações a partir dos locais que eles vão ser aplicados. Por exemplo, ele nasce nos Estados Unidos dentro de um contexto de várias denúncias que as comunidades afro-americanas estavam fazendo sobre o depósito de dejetos de empresas e produtos tóxicos nessas comunidades. E como nos Estados Unidos existia a segregação espacial, racial, decretada por lei, então era muito mais fácil de você identificar os territórios que eram negros. Então, essas empresas, a partir de todo um processo de pesquisa, foi descoberto que, de fato, elas jogavam preferencialmente todos os seus resíduos nessas comunidades negras. E isso ocasionava vários problemas, como doenças enfim, majoritariamente problemas de saúde, né? Então, esse conceito surgiu a partir dessa pesquisa e ele basicamente vai dizer que o racismo ambiental é a escolha prioritária por destinar resíduos sólidos de indústria em comunidades negras. E ele também, é muito legal esse conceito, porque eu acho que, às vezes, o que veio aqui para o Brasil, ele se transforma a partir disso. Mas a continuação desse conceito é que ele também é a ausência de participação dessas comunidades atingidas na produção e na execução de políticas públicas ambientais. Caramba, mas tem tudo a ver com a nossa realidade. Exatamente. Com o que a gente precisa, particularmente, Isso. debater e fazer. E aí, junto com o conceito de racismo ambiental, nasce também o conceito de justiça ambiental, que é justamente essa procura por uma política que ela escute essas comunidades que são atingidas, com que elas façam parte da mesma forma que a instituição faz parte. Esses conceitos eles nascem juntos nos Estados Unidos, mais ou menos em 1980, e é muito interessante porque ele chega aqui no Brasil muito rápido. Nos anos 2000 é organizado o primeiro evento sobre racismo ambiental na Universidade Federal Fluminense, lá no Rio de Janeiro, onde uma professora tinha contato direto com os pesquisadores, né, que estavam fazendo essa pesquisa especificamente lá. E é muito interessante pensar que, quando ele chegou aqui no Brasil, teve o debate se o evento seria sobre racismo ambiental ou sobre justiça ambiental, porque nesse momento, nos anos 2000, ainda era muito... ainda estava no imaginário do brasileiro a ideia do mito da democracia racial, que é esse mito que surge pós a abolição, que ele vai dizer que existe uma sociabilidade harmoniosa entre as raças, porque a legislação brasileira vai se omitir tanto de segregar a população negra quanto de integrar ela na sociedade. Então, naquele momento, a comunidade científica ela acreditava que não existia nenhum problema, nenhuma tensão racial. Uau. Naquele momento. Então, eles decidiram que esse evento não se chamaria racismo ambiental, ele seria um encontro de justiça ambiental. Nesse sentido, justamente do pensamento, inclusive o pensamento conservador, né, da ecologia, ele diz que todas as pessoas, independente de cor, classe social, elas vão sofrer da mesma forma os danos ambientais. Sim. E aí, o É debate... outro tipo de negacionismo. Isso, aí o debate, ele para aí, né? Não existia racismo ambiental, o que a gente precisava procurar era justiça ambiental no Brasil. E em 2005, a Universidade Federal Fluminense resolveu fazer o segundo encontro de justiça ambiental, só que existe uma outra movimentação, porque chega batendo na porta lá na universidade. É importante lembrar que nos anos 2000 tem o boom das urbanizações das capitais, né? Muitas capitais estão virando metrópoles. Então, você tem muitas obras de urbanização durante esse período. E aí, em 2005, chegam representantes de vários movimentos sociais negros e indígenas falando: ei, galera, ó, aqui a gente é preta, a gente é comunidade tradicional, a gente é indígena e a gente está sofrendo pesado os efeitos dessa urbanização. Então, a gente está aqui, ó, provando que não é só injustiça ambiental, é racismo ambiental que está acontecendo. Inclusive, foi mais ou menos nessa mesma época que começaram as movimentações lá no CIP, né? Com o povo indígena na Sé, as comunidades locais, do Bolso, etc., também clamando por justiça e dizendo: olha, gente, a gente existe, a gente está aqui. E isso é bem interessante porque o mito da democracia racial, ele é lido como a identidade nacional, né? Só que no Ceará as coisas acontecem um pouco diferentes.
os nossos intelectuais, eles não vão promover uma existência dessa sociabilidade harmoniosa entre as raças. O que eles vão dizer é basicamente que não tem negro nem tem indígena no Ceará. Existe um decreto oficial em 1873 que ele extingue todos os povos indígenas. E o reconhecimento da existência desses povos indígenas só vão acontecer em 1990. Com os movimentos indígenas ontem, atuando. Né? Ontem, exatamente, que é mais ou menos... Assim, um reconhecimento... Né? Isso, da própria existência. Porque qual era a justificativa? O Ceará, ele tem essa ideia de que não existem negros, né? Ele parte desse pressuposto que não existem negros no Ceará. E essa ideia, ela está muito relacionada a esse imaginário colonial que todo negro, ele é escravo, quase como se fosse um sinônimo. O negro, naquele momento, ele era o sinônimo de pessoa escravizada. E segundo os censos que a gente tem, principalmente ali do começo da chegada dos africanos, a gente tem censos de 1803, 804, 808 e 1872. E eu fiz a análise de todos esses censos, né? O que a gente consegue ver é que esses censos, eles não separam categoria étnico-racial de relações de trabalho. Então, uma coisa era a outra. Então, por exemplo, quando tinha lá população, aí tinha branco, livre, escravo. Negro, livre, escravo. Pardo, livre, escravo. E várias outras categorias, né? Sim. E aí, o que é que a gente faz? Eu peguei e separei, né, esses dados e montei um gráfico. E nesse gráfico fica muito claro que, na verdade, majoritariamente a população negra do Ceará, ela era uma população livre. E não uma população escravizada. Isso. E aí, o que os historiadores vêm tentando refutar, né, principalmente historiadores negros, é que, na verdade, a gente não pode aderir a essa ideia colonial que pessoas negras eram sinônimos de pessoas escravizadas e que existiam, sim, negros no Ceará como existem até hoje. Inclusive, no último censo de 1872, mais da metade da população do Ceará é formada por pessoas negras. E existe um pequeno contingente ainda que é escravizada, né? E é interessante também, só retomando a ideia do mito, é que aqui no Ceará, pelo menos pelas minhas pesquisas, né, análises, o que dá a entender é que existe um outro mito de origem do Ceará que se diferencia, né, desse mito de identidade nacional, que é exatamente o mito da omissão. Existe um movimento nacional de literatura, científico, principalmente na história e da geografia, para fazer esse apagamento ou então esse movimento de bestializar corpos negros e corpos indígenas. E aqui no Ceará tem até uma passagem do Américo Barreira em comemoração à abolição, que ele vai dizer que o Ceará é mais feliz porque ele está livre dessa raça bestial. E aí ele vai glorificar o caboclo, que seria a ideia do ideal da população cearense, que seria essa pessoa que carrega no corpo a cor do branco europeu, mas carrega dentro de si a bravura do indígena. E aí, recentemente eu fui para um evento e o professor Hilário Ferreira estava até falando, né, que ele estava pensando o José de Alencar, o livro, né, Iracema, justamente como esse mito do cearense, né? Mas faz todo sentido, eu tô ligando agora. Exatamente. E aí, se tem um negacionismo no Ceará, que até a população negra e indígena não existe. E isso é tão complicado que, na minha pesquisa, eu faço o levantamento de alguns dados oficiais, né, principalmente relacionados à política habitacional e política urbana. Para você ter noção, nos documentos como o Plano Diretor de Fortaleza, como o Plano Local de Habitação e Interesse Social de 2013, ou os PIFs, que são os Programas Integrados de Regularização Fundiária das ex-prioritárias, elas não levantam o dado raça, eles não coletam o dado raça ou etnia. Até o próprio... Agora, a gente está passando pela REURB, né? A Lei da REURB de Regularização Fundiária Urbana. Ela está em ação em alguns territórios aqui de Fortaleza. E eu tive acesso a uma ficha cadastral, onde ela vai de casa em casa recolher dados sobre as pessoas que moram naquele lugar. E simplesmente não tem o campo raça, cor, etnia. Então, Agora? Exatamente, agora, acontecendo em 2024. A questão racial é um debate tão distante dentro da política urbana e ambiental aqui no Ceará que nem aparece como uma categoria a ser levantada, um dado a ser levantado, sabe? E aí, quando a gente sobrepõe, né, as escalas de
de precariedade, nessa ideia de que se não existem negros no Ceará, então quem dirá territórios negros, né, existem aqui. E o que a gente vê, na verdade, quando a gente analisa os dados e espacializa eles, é que tem uma concentração da população negra na periferia da cidade. E como vocês falaram, né, tipo, isso a gente consegue ver. Mas eu lembro que quando eu pensei em começar a trabalhar sobre isso, me falaram que a questão racial dentro do urbanismo era uma coisa que a gente conseguia ver, mas a gente não conseguia provar. Pô, como é que não consegue provar? Com tanta tecnologia, com software de geoprocessamento. Num instante ali, peguei o dado do IBGE, espacializei e consegui fazer um mapa sobre a concentração das pessoas negras em Fortaleza, né? E aí, partindo dessa ideia de que não existem negros no Ceará e as políticas não são voltadas para inserir elas dentro da sociedade, o que a gente tem é uma separação da cidade formal para a cidade informal. E aí, a cidade informal é a grande periferia de Fortaleza e o próprio poder público, ele usa essa ideia de ilegalidade desses territórios por não ter o papel da casa, por não ter a propriedade, um lugar que ele não deva ser investido dinheiro público para saneamento, para drenagem ou para melhorias urbanas, ao mesmo tempo que ele fica reincidindo dinheiro em áreas que são as áreas legais. Acho que só para fechar, assim, para não me alongar mais do que eu me alonguei, essa questão sobre os olhos atentos, né? Eu parto muito da minha experiência pessoal sobre isso. Quando você é uma pessoa que nasce em periferia e numa periferia que... Eu vou dar o meu exemplo, né, do Grande Pirambu, onde até hoje, se eu não me engano, a gente só tem... E o Pirambu é uma favela que está perto da área central. Até hoje, se eu não me engano, ele só tem de saneamento cerca de 70% do seu território. Mulher e Calcaia, que tem 30%. Pois é, e é do lado do centro de Fortaleza, né? Poxa. E então, por exemplo, minha família, ela veio de um contexto onde meu pai só fez até a 3ª série e minha mãe fez até a 4ª série. Eu sou a primeira pessoa formada da família, né? Então, a família da minha mãe vem de comunidades indígenas de Sobral e a família do meu pai de pessoas escravizadas lá em Crateús, no Quilombo de Queimadas, onde meu avô ficou. E aí são histórias, inclusive, que a gente só vai descobrindo assim, a partir de muita investigação, né? Sim. Mas o que eu queria dizer é que quando a gente está inserido dentro desse contexto, e principalmente para a gente, eu tenho 27 anos, que cresceu assim, sem rede social ou sem um acesso facilitado à informação, a gente compreende aquele cenário como normal. Então, às vezes, até dificulta você entender que aquilo tá errado, porque aquilo é o seu cotidiano. Eu não conhecia outra coisa, eu só conhecia aquela realidade. Eu só fui compreender que aquilo não era normal quando eu fui pra faculdade. Quando eu fui pra faculdade, que eu fiquei... Poxa, isso aqui não é normal. Eu lembro, até hoje, da primeira vez... Eu fui bolsista do ProUni na Unicristos, né? Que fica na Dom Luiz, no coração da Aldeota. Sim. Quando eu peguei o ônibus, que eu fui pra Dom Luiz... Que eu cheguei assim, eu fiquei, meu Deus, eu tô numa novela do Manuel Carlos, falta só tocar a bossa nova. Porque parece um outro... É outra cidade. É outra cidade. Com um ônibus de distância, né? Então, essa questão ambiental, por exemplo, de não ter saneamento, ou de você conviver com esgoto a céu aberto, ou até conviver mesmo com inundações dentro de casa de uma forma cotidiana, muitas vezes passa desapercebido pela população como algo que tá errado, sabe? É normal. Ou então, como o professor falou, né, que as pessoas foram empurradas para essa área de risco. Conheço várias pessoas, inclusive meus avós, tias, falam, não, aqui enche de água porque isso aqui antes era uma lagoa. Mas a gente não tinha para onde morar, os meninos pegaram a areia da praia, botaram em cima da lagoa e a gente construiu as casas. Então, assim, às vezes é muito difícil até a gente compreender, fora desse âmbito científico, educacional, que aquilo tá errado, sabe? E aí, basicamente, é isso. Quem sofre as consequências mais graves das mudanças climáticas são pessoas negras, pobres e comunidades tradicionais. Mas isso é muito evidente, né, Alexandre? Assim, aí eu vou retomar você, porque eu tenho uma imagem, uma memória de uma imagem sua de uma camisa que você usava muito, que para mim ela sempre foi muito intrigante, né? Porque chama a gente à reflexão, que é destruir o sistema e não o clima, né? No final das contas, Alexandre, assim, esse debate é um debate que eu sei que você gosta muito de fazer, dando ainda link, né, para essa lógica do negacionismo de que
as mudanças climáticas, esse efeito dessa crise. Eu particularmente tenho muita dificuldade, mas aí, enfim, eu tenho muita dificuldade de tratar isso como uma crise ambiental, porque eu particularmente parto daquela percepção, pelo menos, e aí um leigo falando para vocês, né? Assim, mas eu parto muito daquela percepção de que o meio ambiente, ele tá aí, e o que ele tá buscando é se realinhar e se reorganizar. Esses eventos que você coloca, né, de que são extremados, me parece muito, inclusive, sobre um aspecto de um extremo puxando o outro para tentar achar um novo equilíbrio, né? O planeta tá aí, o momento que a gente está vivendo dentro de mais de... São quantos bilhões de anos que se tem do planeta Terra? E os estudos apontam quase... 4,5. Quase 4,6. 4, exato. Assim, tipo, ele vai continuar existindo. O negócio é que a gente... Falando de forma muito leiga, mas eu quero trazer para você essa reflexão. O clima, esse que a gente conhece, que a gente existe, é o que foi fundamental para garantir a existência da raça humana. Sim. Então, assim, nada está dado que... eu não consigo tratar isso como uma crise ambiental quando eu percebo que me parece ser mais uma crise social, né? O meio ambiente ele vai se organizar. Os efeitos dessa mudança do meio ambiente estão sobre a nossa vida, né? E sobre as relações sociais que a gente construiu até agora. No final das contas, assim, a frase destrua o sistema e não o clima ainda está em vigor. O que é que você acha sobre isso? Mais do que nunca. Deixa eu só trazer alguns elementos para reflexão, Teste, porque... Veja, esse planeta ele é habitado por bem mais seres do que apenas os humanos. Sim. A gente precisa trazer essa dimensão. Não, isso você coloca é fundamental. Né? A gente tem, pelo menos, isso a ciência mostra, a gente tem pelo menos 500 bilhão de indivíduos que sonham. E... Ao mesmo tempo, inúmeros estudos mostram o seguinte, em diversos biomas, inclusive, da savana africana às pradarias da América do Norte, os animais que são, em geral, presas, hoje temem, reagem de maneira da fuga ou com espanto, muito mais a sinais da presença humana do que de seus tradicionais predadores, seja o lobo na América do Norte ou o leão no coração da África. Nós povoamos certamente os sonhos dessas criaturas ou os pesadelos, como monstros povoam eventualmente das nossas crianças, né? Nós estamos contaminando não é apenas a biosfera com plástico, metais pesados, poluentes orgânicos persistentes como agrotóxicos e uma miríade de substâncias. A gente está contaminando aquilo que eu chamo de morfeosfera, a mente do planeta, né? E nós não somos isso em essência. Nós somos isso ao nos organizarmos em torno do capital, né? E na medida em que produzimos mudanças tão radicais no ambiente que nós não damos tempo para a maioria dos outros seres que habitam aqui se adaptarem. Só tem algo que nos últimos, e aí eu vou arriscar, no último 500 bilhão de anos, que mudou as coisas de maneira tão rápida. Foi o asteroide que colidiu com a Terra, deixou a cratera lá em Chicxulub, né, na península de Yucatán, e levou consigo os dinossauros, tirando as aves, né, tirando os muito pequenininhos que deram origem às aves. Isso é o que a humanidade organizada em torno de uma roda insana de extração, produção, consumo e descarte, que é esse sistema de mercadorias, de acumulação e de crescimento econômico infinito, é isso que nos tornamos. Meteoro. Nós precisamos renunciar a esse modo de viver. Até porque, nesse enorme Titanic global, né,
esses outros indivíduos de outras espécies que sonham, sentem, tem luto, né? Aquela orca que passou 15 dias carregando o cadáver do bebê natimorto, né? Um dia desse viralizou um vídeo de uma elefanta também carregando o filhote dela. Sim. Presente. Eu diria que o amor, na verdade, é um produto da evolução, mas enfim, nós precisamos renunciar a esse papel, porque nesse Titanic global, a lógica é que somente o 1% ou menos, né? Ou na verdade os bilionários escapem. E sim, vamos lá, essa escapatória aí não vai durar muito tempo. A lógica deles ao meu ver, Caio, sabe aquele filme Elysium? Sim. Já adiantando aqui uma dica, né? Ah. Quem manda a largada, desculpa. Não, fica tranquilo. Você vai dar outra. Sem problema, mas pode dar a dica do Elysium. Quer dizer, caramba. Os caras se isolam numa plataforma espacial, né? E é basicamente isso que a gente vê com esses condomínios fechados, Sim. né? Altamente militarizados. Quer dizer, em tese tem tudo dentro, e aí do lado de fora... burra de fugir da realidade, enfim. Não, em tese total. A primeira coisa que eles vão se tocar é a importância da classe trabalhadora que mantém essa sociedade de pé. Porque a primeira coisa que eles vão fazer é colapsar. Quem é que vai fazer as atividades mais básicas? Caixa, olha, vou falar uma coisa pra vocês. Robô do Elon Musk? Deixa eu aproveitar e fazer um link ainda, o último link ainda com essa questão do Rio Grande do Sul. Eu queria que o Juliano, né, ex-presidente nacional do PSOL, gaúcho, tem uma parte da família dele também lá no Rio Grande do Sul, que foi afetada por isso, que tá fazendo um debate muito, muito bom, inclusive sério também, sobre essas questões da emergência climática, enfim. Queria muito que vocês também escutassem junto com a gente um vídeo breve aí do Juliano, que ele mandou um recado para nós aí. A gente estava tentando ver se conseguia fazer um link ao vivo, mas vai ter oportunidade. Uma hora o Juliano vai estar aqui junto com a gente nessa bancada, fazendo também com a gente esse debate. Salve pessoal do Nós Pode, aqui quem fala é Juliano Medeiros, ex-presidente do PSOL, historiador, cientista político e atualmente presidente do Conselho do Instituto Futuro, Instituto Socioambiental aqui em São Paulo. Primeiro, deixar um abraço para todo mundo que está acompanhando esse primeiro episódio do Nós Pode, deixar um abraço para o Técio Nunes também, que está conduzindo essa importante iniciativa de comunicação alternativa para falar sobre mudança. Estou aqui a pedido do Técio porque, além de ser um ativista das questões socioambientais, também sou do Rio Grande do Sul, sou da região que foi mais atingida pela crise climática que se abateu sobre o meu estado nessas últimas semanas, que é o Vale do Taquari. Cresci na cidade de Taquari, que foi uma cidade bastante afetada pelas inundações, né? E estou acompanhando com toda a apreensão o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Estou aqui em São Paulo, não posso ir para o Rio Grande do Sul, porque, como vocês sabem, os aeroportos estão fechados e o acesso rodoviário está muito difícil, mas tenho lá boa parte da minha família, minha irmã, meus sobrinhos, meu irmão, e também a minha filha, que está em Porto Alegre, todos, felizmente, em segurança. Óbvio que muito impactados por tudo que está acontecendo, mas em segurança, felizmente. E claro que é impossível analisar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul sem mencionar alguns fatores que se sobrepõem. O primeiro, óbvio, é reconhecer que as mudanças climáticas e que a crise climática é uma realidade, que não é mais possível tergiversar sobre isso, não é mais possível esconder o sol com a peneira, ou seja, o que está acontecendo é real, os impactos são objetivos. O Rio Grande do Sul viveu uma grande inundação, uma grande enchente em 1941. Há um estudo que aponta que esse nível de inundação que acaba de se repetir demoraria 1.500 anos para se repetir, caso não houvesse mudanças ambientais que estão sendo produzidas pela ação humana, em particular através da emissão de gases de efeito estufa. Então, o que nós estamos vendo são fenômenos extremos que estão acelerando mudanças naturais que levariam muito mais tempo para acontecer, né, impactando diretamente a vida de milhões de pessoas. O segundo aspecto é que é hora dos governos agirem, os governos em todos os níveis, os governos nacionais, os governos estaduais, os governos municipais,
garantir dentro dos orçamentos recursos, primeiro para financiar uma transição do modelo energético, reduzindo as emissões dos gases de efeito estufa, segundo, adaptando as cidades às mudanças climáticas, e terceiro, garantindo recursos para mitigar os impactos que essas mudanças vão causar. Ou seja, recursos para mudar o modelo, recursos para adaptar as cidades enquanto o modelo está sendo transformado e recursos para cuidar das pessoas, para que os impactos do aquecimento global impacte o menos possível. E o terceiro aspecto, também muito importante, é que é preciso pensar uma transição de modelo que seja justa e que seja inclusiva. Se tem uma coisa que a tragédia no Rio Grande do Sul está demonstrando é que a crise climática não atinge igualmente todas as pessoas. As pessoas que vão ser afetadas primeiro e com mais forte impacto vão ser as pessoas mais pobres. Eu lembro que quando aconteceu, por exemplo, a pandemia de Covid-19, muita gente falava, nossa, o vírus é democrático, porque ele atinge igualmente as pessoas ricas e as pessoas pobres. É verdade que o risco, que o vírus em si afetava igualmente, não escolhia classe social. Mas também é verdade que a exposição ao vírus, que o tratamento à doença, que os cuidados que podiam ser acessados pelos mais ricos eram muito maiores do que aqueles que podiam ser acessados pelos mais pobres. Então, nós estamos falando também de mudança de modelo, mas também de justiça social. E o que a crise no Rio Grande do Sul está mostrando é que as pessoas mais pobres, as que moram em condições mais precárias, as que vivem mais perto das áreas inundáveis, as que têm trabalhos mais precários, são exatamente, as que dependem mais do Estado, são exatamente aquelas que estão sofrendo mais com a crise climática. E claro, um quarto e último aspecto que não dá para a gente ignorar é como é importante ter Estado nessas horas. Porque, embora, claro, a gente precise que a iniciativa privada se comprometa com a transição, é dos cofres públicos que vai sair a maior parte dos recursos para financiar essa transição. Nós temos que cobrar os países ricos que já desmataram, que já poluíram, para ajudar a financiar a transição dos países do sul global, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Então, alguns aspectos para a nossa reflexão, desejando um maior sucesso aí para o Nós Pode, para o Técio, nessa caminhada que está se iniciando no dia de hoje. Um abraço. Olha, agradecer ao Juliano por esse vídeo, por esses 4 pontos super pertinentes, e aí ele faz o link, mesmo sem eu ter combinado com ele, assistir o vídeo, inclusive, aqui junto com vocês, e com vocês também aqui que estão nos assistindo e nos ouvindo, e ele faz o link que eu acho que é o link fundamental desse episódio de hoje, que é trazer do universal para o específico, né, esse começo, né, da explicação que o Alexandre colocou, o que a Caiafa apresentou, essa aula, inclusive, que a Cris deu pra gente. Eu acho, inclusive, a aula mais completa e mais sucinta, em poucos minutos, sobre racismo ambiental que eu tive acesso até hoje. E aí a gente sai daquele papel agora, vai para um outro papel agora, que é o do... Tá, esse é o nosso diagnóstico dessa realidade, né? Nós estamos vivendo um processo de emergência climática, os efeitos disso sobre a classe trabalhadora, sobre os mais pobres, sobre as periferias é incalculável, mas a gente já sabe que é o alvo, não diria alvo, mas são os primeiros a serem atingidos e, enfim, mais frontalmente por esse problema que a gente está passando. Então, diante dessa realidade, debatendo agora Fortaleza, e eu queria, inclusive, refletir com vocês sobre as imagens que a gente vai ver agora. Segunda-feira, né, choveu em Fortaleza, uma chuva de algo em torno de 100 milímetros, mas o Alexandre tem memória histórica, Caiafa, Cris, eu também, de outros momentos onde a gente passou por enchentes violentas em Fortaleza, né? E tem uma conotação social muito grande, né? E, ao mesmo tempo, conversando com a Cris aqui um pouquinho antes, não sei se a Cris tem o dado certinho, né? Eu perguntando para a Cris, é muito louco, né? Porque a gente vai fazer um debate sobre Fortaleza e esse podcast, inclusive, tem esse objetivo, né? Um dos objetivos da gente aqui é tentar formular ideias, saídas programáticas, né? Que aponte para a gente se posicionar bem nesse processo eleitoral de Fortaleza que se avizinha. Tem uma tendência muito grande em Fortaleza aos debates não serem feitos de forma aprofundada sobre os problemas sociais da nossa cidade, porque isso
vai privilegiar a máquina, vai privilegiar aqueles que trabalham com fake news, com mentira. Nós queremos fazer um debate sério, concreto e honesto sobre a cidade. E não dá para a gente dizer que Fortaleza está preparada para esse processo de emergência climática que a gente está passando agora, quando você tem 0,008% do orçamento do município apostado em defesa civil. Se você tem uma catástrofe parecida com o que teve em Porto Alegre, nós estamos todos no buraco. Né? Tudo não, né? Uma parte da cidade, né? Essa lógica de 2 fortalezas. Então eu jogo o debate para vocês agora, assim, também, porque eu acho que é muito importante. Aí eu vou começar agora de trás para frente, assim, comecei com o Alexandre, vou começar com a Cris, passando pela Caiafo e tentando encerrar com o Alexandre, sobre essa perspectiva, assim. Fortaleza. E na pegada, inclusive, do programa, né? O nosso podcast tem a ideia do Nós Pode. E a gente quer afirmar que nós podemos mudar a nossa realidade. Nós podemos governar. Isso que o Juliano colocou, né? Assim, tipo, a gente vai ter que fazer um debate e um embate, como o Alexandre coloca, sistemático contra essa classe burguesa que explora as nossas riquezas, a natureza sem freio nenhum, enfim, como se fosse possível, inclusive, né? O debate, inclusive, que a gente faz é que não é possível, né? É uma contradição fundamental do sistema capitalista explorar as riquezas naturais até o extremo, né? Enquanto estiver dando lucro, a máquina do sistema é a máquina do lucro, né? Mas nessa lógica também de governança, né? E eu acho que esse é o debate que me dá muita vontade de fazer, assim. Nós vivemos num momento onde a gente parece que tem certa crise de projeto da esquerda também, né? Projeto de tomada de poder, de governança, enfim, né? Ser de esquerda, em certo momento, se colocou um limitante pra gente. Lógico, nossa tarefa política, tática fundamental é derrotar o bolsonarismo e o fascismo brasileiro. Mas a gente não é só isso, entendeu? Nós queremos apresentar um mundo novo, um mundo outro. E essa é a nossa tarefa política e histórica também. Então, eu trago para vocês essa reflexão. Diante de tudo isso que a gente já analisou, viu, o que a gente está vendo que está acontecendo, aí eu vou sair do Rio Grande do Sul, mas Porto Alegre, casando com Fortaleza agora. Assim, quais são os nossos desafios? E nessa lógica do nós pode governar, assim, o que a gente poderia fazer para se preparar, modificar essa realidade? Quais seriam os debates fundamentais e quais medidas fundamentais a gente estaria aí investindo? Com certeza não seria desmatando 20 hectares de Mata Atlântica para fazer o Fortal. Com certeza. IBAMA acabou de dar uma multa e embargar a obra. Que massa. É isso. Recebi aqui ao vivo. É isso. Notícia boa, bolchevique, é isso. Vamos lá, Cris. Pode responder já? Inspirada nessa notícia. Não é que notícia boa. Eu acho que o que a gente podia fazer era acabar com a produção capitalista do espaço, né? Isso seria o principal e seria o ideal, na verdade. A forma como a gente constrói o espaço, inclusive o espaço urbano, é insustentável. Primeiro que a gente mercantiliza a terra e depois a gente cria esses enclaves fortificados da classe média alta, da branquitude, onde elas se protegem de tudo e tem essa associação do progresso com o asfalto, progresso com desmatamento de área verde, progresso com canalização de rio. E assim, isso não se sustenta mais, né? Tem até o livro da J. Mombassa que ela fala, que o nome do livro é Eu Não Vou Morrer Agora, né? E tem uma parte do livro que ela fala que deseja que o mundo como nos foi dado acabe imediatamente. Porque a gente não consegue mais viver dessa forma. Então, eu acho que enquanto poder público, assim, nem é puxando sardinha para minha área, mas é pensando justamente na função social da arquitetura e do urbanismo. Caramba, cadê os nossos planejadores? Cadê os nossos arquitetos a serviço da sociedade? Porque a gente tem, acho que até 2023, se eu não me engano, eram 5.600 arquitetos registrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? Então, eles estão aptos a atuar enquanto arquitetos e urbanistas. E onde que eles estão? Eles estão projetando o quarto de filho de gente muito rica, estão projetando condomínio, casa em condomínio de Alphaville. O que é que está acontecendo? Cadê esse pessoal que não está atuando? Quando você chega na universidade, tem projetos incríveis trabalhando mudanças climáticas a partir de infraestrutura verde, infraestrutura azul, cidades esponjas. A gente tem um exemplo incrível com o Parque Raquel de Queiroz, com a infraestrutura que
que respeita a estrutura do alagado da terra, que está apta a receber cheia e escoar a água Sim. de uma forma muito rápida. Então, cadê esse tipo de atuação, sabe? Numa forma mais democrática. Eu falo até, assim, brincando, mas num tom de raiva mesmo, porque quando a gente está na faculdade de arquitetura, a gente aprende que quando a gente vai fazer a disciplina de projeto, que funciona como ateliê, você tem um cliente, o cliente tem um briefing, então você vai responder aquilo que o cliente quer. E quando você vai para a escala do urbanismo ou da adaptação de interesse social, não existe cliente. Quem é o cliente? O cliente é o interesse do poder público junto com a iniciativa privada, geralmente o mercado imobiliário. Sim. Então, a gente precisa colocar a sociedade enquanto atuante dessa política, sabe? A gente precisa entender quais são essas realidades. E eu lembro que no começo a Esther falou da questão do diagnóstico, né? Nosso diagnóstico é muito defasado ainda. Extremamente defasado. Então, eu acho que enquanto política pública, a gente precisa repensar quais as formas de produzir o espaço. Não dá certo mais construir da forma que a gente está construindo, sabe? Sem pensar no solo, sem pensar na vegetação, sem pensar nas águas. Um exemplo disso é o plano diretor. O plano diretor que está em revisão agora está aumentando a potencialidade do uso do solo. A gente tem um uso do solo que é justamente para permitir que tenham áreas permeáveis dentro dos loteamentos e está aumentando esse número de ocupação do solo, sabe? Então, o plano diretor que carrega o nome de Plano Diretor Sustentável de Fortaleza, ele está aumentando o potencial construtivo de áreas vulneráveis ambientalmente. Eu falei pra ti que a gente não ia fazer piada, né, no programa. Mas A gente não precisa fazer. foi o que eu te muito falei, fácil. o poder público ele tá tão apático sobre essa problemática que parece que uma solução que é muito simples, que é, olha, gente, isso não pode retroceder. A gente está retrocedendo dentro do plano diretor, sabe? As nossas cidades não estão usando os instrumentos que deveriam para garantir uma melhoria ou uma mitigação desses danos, mas sim, eles estão aprofundando esses danos de acordo com o interesse do mercado imobiliário. É muito louco isso. Caiafo, você tem uma militância muito interessante, bem provocativa até, assim, no Instituto Verde Luz, né? Sim. Como é que vocês estão vendo, assim? Eu sei que você é uma pessoa que mora na Caucaia, mas você vive muito Fortaleza também, né? Sim. E eu acho que vocês fazem muito debate, tal, tem muita intervenção, ação, né? Vocês se voltam mais a uma perspectiva estadual, né? Do problema. Mas eu queria muito, assim, refletir contigo sobre isso, assim, tipo, qual é a pegada que a gente poderia dar, que poderia ser uma marca diferenciada e que pudesse entrar, inclusive, num programa de governo, de uma esquerda, assim, mais comprometida com mudanças radicais e estruturantes da sociedade. Qual seria se você pudesse hoje elencar, assim, cara, eu acho que se a gente fizesse pelo menos isso aqui já faria uma mudança radical. Mas não limitando, porque eu acho que a gente tem que sonhar, pensar e fazer além, né? Até como o Alexandre já colocou, a gente está atrasado nisso, nós estamos atrasados. Não sei, eu sinceramente não sou um dos otimistas enfim, não sei se o Alexandre é da linha dos otimistas que ainda há tempo de reverter, ou se o Alexandre diz que dá para reverter, mas ele pensa mesmo que não dá, entendeu? Mas eu queria muito ver isso, assim, porque eu fico imaginando o seguinte, nós com a máquina da prefeitura na mão, nós estamos aqui com a Prefeitura de Fortaleza sobre a nossa gerência, sobre a gerência das nossas ideias, dos nossos sonhos. E para além das ideias e dos sonhos, o que é que a gente consegue fazer de concreto? Concreto não, vamos lá, vamos refazer. Mas o que é que a gente consegue fazer de fato que aponte para uma cidade, a 4ª capital do país, uma das capitais mais desiguais do mundo? Como é que essa sociedade a gente consegue avançar para ter uma sociedade equilibrada? Eu tenho muita dificuldade com o termo sustentável. Até porque sustentável se usa até para isso, entendeu? Até para dizer que o plano diretor de Fortaleza é um plano diretor sustentável. O que é que dá para fazer, Caiafo? O que é que dá para fazer? Além dos nossos sonhos e ideias, o que é que dá para fazer? Então, falando um pouco da atuação do Verde Luz, a gente é focado nesses espaços de representação da sociedade, no ativismo. Então, nós estamos atualmente em 7 conselhos gestores do estado do Ceará. De Fortaleza, só o da Sabiaguaba e eu acho que de Fortaleza mesmo, que é da prefeitura, é só de Sabiaguaba. Nesses conselhos gestores, eles são conselhos gestores de unidades de conservação, ou seja, o Parque do Cocó tem conselho gestor,
As donas da Sabiaguaba têm conselho gestor. E esse conselho gestor é um lugar onde você, teoricamente, reúne o governo, a iniciativa privada e a sociedade para que se debata naquele espaço o que pode ou não fazer com aquela unidade de conservação, que vá votando determinadas políticas e determinadas ações para realizar ali naquele espaço. Realidade. Funciona? Não funciona. Geralmente, o da Sabiaguaba, geralmente não baixa nem coro. Uau. Então, acaba que a prefeitura faz o que quer, né? Você vê outros conselhos gestores assim, mais estaduais, são muito superficiais, são muito assim, não são, não executam, entendeu? Eles escutam, mas assim, são um lugar mais de escuta. O governo chega e diz, olha, a gente vai fazer isso, isso, isso. Aí a gente diz assim, poxa, não é legal, hein? Aí eles falam, que pena, a gente vai fazer mesmo assim. Então é basicamente assim que funciona. Então a primeira medida concreta, tenho que tirar essa palavra da minha boca, mas a primeira medida mais factível estruturar e respeitar os conselhos gestores de unidade de conservação de Fortaleza. Ótimo. Eles existem, alguns não existem mais, mas assim, era para existir. Fazer com que eles funcionem e incentivar com que a população, a comunidade local participe e tenha voz ativa nesses conselhos seria essencial. Ótimo, perfeito. Outra coisa, quem é que ainda quer derrubar a árvore em 2024? Eu fico assim perguntando, gente, vocês não estão vendo o que está acontecendo? Suprimir vegetação, principalmente de Mata Atlântica, vegetação nativa, com espécies nativas, isso não deveria sequer passar pela cabeça do governante. Muito pelo contrário, é para estar plantando mais árvores e não só, a gente vai aqui, o evento da prefeitura e vai doar 20 mudas. Para onde, meu amor? Onde é que você vai plantar essas mudas? Eu quero que você me vê com um replantio de hectares. Eu não quero uma mudinha, entendeu? Muda eu tô na minha casa. Eu tenho mais planta na minha casa do que em muita área de Fortaleza. Então, a gente precisa, né, incentivar esse replantio de espécies, árvores nativas. Tem um estudo muito bom do Marcelo Moro, um professor da UFC. Não é o Moro, tá? Não, o sobrenome dele não ajuda. Mas tudo bem. Não ajuda. Mas ele tem um estudo ótimo, que ele listou todas as espécies nativas do Ceará. Então, pega o estudo. Ele até dividiu por algumas regiões e tal. Pega estudo, chama um biólogo, chama um engenheiro florestal, ambiental e vai fazer plantio de árvore nativa nessa cidade. Não existe suprimindo vegetação. Outra coisa, quem é que usa asfalto em 2024? Eu fico me perguntando. Quem usa asfalto? Todo mundo agora na periferia é o pau que tá rolando, pelo amor de Deus. Eu fico me perguntando, mas olha, eu vejo em alguns locais, sutilmente, por exemplo, um Cumbuco, né? O Cumbuco da vida. Pois é, lá é tudo no intertravado. Isso. Aquele intertravado. Agora, né? Que eles acabaram de fazer. Agora já estão Vitor Valim, mas é porque lá tem o quê? Tem o Vila Galezão, tem vários hotéis muito grandes e tal, e lá é uma área que alaga, né? É uma área de duna também, é uma área que absorve, né, a água que vem da chuva, enfim, elevação. Então, é essencial que não só essas áreas que alagam, mas principalmente essas áreas que alagam, ter uma arquitetura que comporte essas águas da chuva. Aracto Graça, pelo amor de Deus, como é que resolve o problema da Aracto Graça? Vai resolver botando intertravado? Não vai, mas vai ajudar. Sim. Vai ajudar pra caramba. Também tem alguns espaços da cidade que precisam de elevação, porque vão ter momentos que vão estar, né, cobertos de água. A gente já sabe, ali na Zé Bastos. Pelo amor de Deus, tem uma lagoa do lado, gente. Vocês não imaginam, olha, aqui vai encher. A lagoa só quer de volta o que é seu. E ela vai tomar de volta. Não tem, assim, cenário onde isso não vai acontecer. Por isso que acontece todo ano, por isso que, né, todo ano de chuva. Então, começando por aí, né? Começando só, né? Olha pra tu ver, né? A Caiafa, quando eu fui chamar ela falou assim, mas é porque eu sou de Calcaia e tal, não sei o que, blá, blá, blá. Pô, foi uma síntese ótima, assim. Muito bem. Poxa, eu vou deixar, inclusive, pra ti, Alexandre, o arremate aí, assim. Como é que a gente consegue... Acho que essa pergunta ela é muito pertinente, é uma pergunta que eu, particularmente, quero perseguir. Esse podcast é o primeiro episódio. Eu queria, particularmente, fazer o ponto 2, assim, esse é o primeiro, mas eu queria depois fazer um segundo, porque eu acho que vai ficar faltando aí alguns elementos, debates, não sei o que, eu acho que é importante. Mas eu acho que essa pergunta ela tem que nos perseguir, assim.
E, primeiro é o seguinte, a gente vai romper esse imaginário de achar que de que a gente não consegue chegar lá. Eu acho que a gente tem que romper com esse imaginário. Nossos sonhos são grandes, nossos projetos são sérios, e nós temos um compromisso de luta com essa cidade, uma tradição de anos de lutadores e lutadoras que chegaram antes, uma geração inteira que vai vir depois da gente, e nós temos um compromisso social de mudança radical dessa sociedade. Para a gente, a questão ambiental ela não é um detalhe, ela passa por um corredor central assim, para nós. Então, tratar de forma muito séria qual seria um modelo de gestão. E que, inclusive, é o seguinte, se a gente não ganhar, se porventura, se por um acidente da história eu não virar prefeito dessa cidade daqui a pouco tempo, por um acidente da história, se eu não virar, a gente disputar isso via movimento social, via partido, via bancada de vereadores, que nós vamos não só manter a que a gente tem, a Adriana, nossa cara e o Gabriel, a gente quer ampliar a nossa bancada de vereadores e vereadoras lá. Então, junto, né, a federação, o pessoal rede junto nessa tarefa, a gente precisa perseguir isso, né? Então, eu queria muito colocar para ti também, Alexandre, essa mesma pergunta, assim, porque eu acho que ela é fundamental. Trazendo a partir dessa experiência do que aconteceu em Porto Alegre, que tinha um investimento muito parecido com esse em defesa civil, o Juliano coloca, né, assim, tipo, a gente vai ter que fazer uma disputa do Estado, assim, é isso, tem uma extrema-direita pregando uma besteira do tamanho do mundo. Sim. E não só uma extrema-direita, tem a extrema-direita, mas tem uma direita liberal, ultraliberal no Brasil, que inclusive governa também. Dentro da própria esquerda tem setores também que se limitam a pensar a perspectiva de mundo sobre esse prisma, assim, assim, pelo amor de Deus, assim, de negar qualquer outra possibilidade de mundo, enfim. A gente tem um exemplo muito forte da camada de ozônio, né? Como foi reduzindo o problema. Sim. Agora tá um pouquinho pior de novo. Mas acho que o senhor pode falar um pouco sobre isso. É isso, eu queria isso, assim, refletir muito sobre isso, sim. Ganhando a prefeitura, tendo a máquina da prefeitura na mão, o que a gente pode fazer para mudar essa realidade, para girar a Fortaleza finalmente para uma perspectiva de uma cidade socialmente mais igual, equilibrada ambientalmente, que combata, ou que não combata não, mas que se prepare para essas mudanças climáticas. Enfim, né, pegando a síntese do que a Caiafo e a Cris colocou, eu queria muito escutar você. Então, se a gente for para a camada de ozônio, nós vamos para a solução planetária mesmo. Sim. Porque se hoje nós não estamos todos assados no ultravioleta, é porque houve um protocolo de Montreal que baniu os CFCs. Não é... CFCs é o quê? Os clorofluorcarbonetos. Não é mercado de ozônio não, viu, Caiafo? Não teve mercado de ozônio não, mercado de CFC. Foi banindo, proibiu, acabou. Isso a gente precisava falar abertamente sobre os combustíveis fósseis. Né? Isso a gente precisava falar abertamente sobre desmatamento. Inclusive, né? Alexandre, antes de você entrar nesse Pode Fortaleza, pergunta breve, resposta breve. Qual é, na realidade brasileira, o que mais impacta? É o combustível fóssil ou o desmatamento? Mudança do uso da terra. Desmatamento. O Brasil emite mais de 1 bilhão de toneladas de CO2 por desmatamento. Uau. É o maior emissor de desmatamento do mundo. E, por conta do desmatamento, que já foi maior até... E aí, né? É o papel do agropop. Basicamente. Mas assim, uma lógica totalmente predatória. Desmata, tira a madeira de valor comercial, queima tudo depois, deixa crescer aquele capinzinho, né? Pasto, ocupa com gado, e aí depois, bem mais à frente, vem a soja. Então é uma sucessão antiecológica, né? Na biologia o pessoal fala da sucessão ecológica, aqui a gente tem a sucessão antiecológica. Quem diria que ia dar errado? Né? Não, quem diria, né? Mas enfim, sobre as cidades, né? Eu acho que a Cris já deu umas pinceladas muito importantes da questão da adaptação. A gente precisa trazer, né, o conceito de cidade esponja, de uma cidade que seja capaz, né, de absorver a água. Então, toda essa lógica de impermeabilização, a gente precisa começar a reverter. Aquilo que o Juraci... Quem lembra do Juraci? Né? Aquilo que o Juraci fez, que foi espalhar asfalto por toda essa cidade, né?
cada localzinho lá, o bequinho lá estava asfaltado, né? Óbvio, aproveitando de maneira demagógica da expectativa das pessoas de associar isso com progresso. Não, tá melhor. Meu amigo, e para manter aquele negócio, né? É buraco, é sujeira, é poluição, é material particulado e é calor, que é E é enchente, você está fabricando enchente ali. É literalmente. Então, nós precisamos ter um plano de desasfaltização de Fortaleza. Né? Isso é ousado, mas nós precisamos colocar isso na perspectiva de... e, ao mesmo tempo, você combinar isso com a proteção das áreas verdes, ampliação de áreas verdes, ampliar o sistema de áreas de proteção. A gente precisa incentivar outros modelos, né, habitacionais que combinem tetos verdes, solarização. Aí a gente combina adaptação com mitigação, solarização residencial, né, que a gente pode, inclusive, pensar no minha casa, meu painel solar, minha cozinha elétrica, minha vida. Sério, a gente precisa... Poxa, mas seria do caramba. A gente precisa falar das pessoas da periferia cozinharem com a energia do seu painel solar e com o seu fogãozinho elétrico ou a indução... Mas isso resolve tanta coisa. Isso primeiro resolve a conta de luz, a conta do gás, cara. Diminui a conta de luz, a conta de gás... Resolve o problema da Enel, né? Tipo, não precisa mais ficar codependente da Enel. Esse é o problema. Na verdade, a gente permanece conectado à rede. Aí é uma outra questão. Não, mas, poxa, mas se a gente vai avançar aí, vamos romper com esse negócio. Já tá quase aí, já, né? A Enel já tá rodando. Daqui a pouco a gente precisa realmente recuperar. Vamos recuperar a Enel, né? Já recuperar parte da solução. Como empresa pública. Vamos pegar esse negócio de volta. Exato. Porque isso nunca deveria ter... O Renato Rosendo, inclusive, nosso parlamentar, deputado estadual lá da Assembleia, propôs, inclusive, um plebiscito popular para consultar a população sobre isso. Quem é que está satisfeito com essa empresa? Ninguém. Então, garanto que... Bom, mas enfim. Aí a gente combina áreas verdes com quintais, hortas coletivas. A gente precisa ter, inclusive, a cidade se sustentando mais, garantindo a gente quer as cozinhas? Queremos as cozinhas, queremos que isso aí seja... né? Mas a gente precisa entender que a gente não pode simplesmente depender de tudo de fora. Vamos trabalhar de maneira consorciada as cozinhas populares com as hortas comunitárias, garantindo o fluxo de alimento dentro da própria cidade. Mais do que isso, e aí tem um ponto que a gente precisa trazer, porque esse processo de transformação, ele requer que a gente concatene as coisas na perspectiva do curto e longo prazo. A gente precisa fazer uma transformação revolucionária na nossa educação. A gente precisa colocar a educação climática nas escolas. A gente precisa que a nossa juventude e até que a nossa criançada, né, saiba que nós temos um mundo por transformar. E nós precisamos, nesse sentido, né, avançar para muito além do fiasco que foi e que segue sendo a nossa geração. A gente vai ter a possibilidade, com a educação climática, de preparar um novo tipo de cidadania, um novo tipo de percepção, né, das crianças em relação à cidade, ao mundo, etc. Por fim, transporte. A gente precisa falar de transporte para também reduzir as emissões. Porque não é só se adaptar, a gente precisa colocar nossa cota de redução de emissão. Transporte é fundamental e resíduos. Resíduos sólidos entram como segundo componente, mas transporte é crucial. Apostar no transporte, na combinação do binômio, transporte público de massas eletrificado com locomoção ativa. Cada vez mais espaço para o ônibus que há de ser elétrico ou a célula de hidrogênio, metrô, e não precisa ser subterrâneo, pode ser de superfície, que barateia muito mais e muito mais espaço para as pessoas caminharem, andarem de bicicleta, de patinete, de skate, de tudo quanto, né, for de locomoção ativa. Com isso, a gente tem, inclusive, outra cidade muito mais amigável. A gente tira o peso das emissões de material particulado
que são partículas muito pequenininhas, que saem lá dos escapamentos dos automóveis, dos ônibus, dos caminhões, e vão bater nos seus alvéolos pulmonares. Isso causa câncer, asma, 1001 doenças cardiorrespiratórias, e a gente alivia o peso do sistema de saúde. Então, tudo isso, sim, não dá para fazer isso numa gestão? Duvido muito, né? É fácil? Não. Além do orçamento apertado, né, teria que se virar nos 30, captar, né, recursos com os fundos climáticos internacionais, sim, lutar nas COPs para que tenha mais grana, né, e encarar isso como uma tarefa, né, contínua, sim, né, de não só um mandato, política de Estado, uma política de Estado e não só da administração. Pronto, querido, é isso. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que nós temos o nosso plano de governo quase que pronto e acabado. Acho que a gente vai depois se debruçar. Só mais uma coisa, Tess. E aí acho que a coisa mais fundamental, chamar os movimentos socioambientais da cidade, os coletivos, né? A gente tem uma cidade pulsante que debate moradia, debate transporte, debate segurança alimentar, que debate meio ambiente, que a gente pode juntar esse povo todo, fazer uma magnífica tempestade de ideias, sim, nessa polifonia dos movimentos socioambientais da cidade. Eu tenho certeza que muita coisa nova e criativa vai emergir. Cara, é isso. A ideia é exatamente essa. Assim, esse podcast, eu acho que ele já cumpriu o papel do caramba. Primeiro é o seguinte, gente, eu quero muito agradecer a participação de vocês três. Não acabou ainda, mas só para de antemão já quero agradecer, porque assim, eu mais do que um podcast, eu tive aqui uma aula particular, assim, eu particularmente, e eu espero que você que esteja aí nos assistindo ou nos ouvindo tenha esse mesmo sentimento que eu tive. O meu esforço aqui, inclusive, gente, foi de, inclusive, fazer as perguntas mais básicas, assim, besta mesmo, assim, pra gente tentar levar, como eu falei no início do nosso programa, essas ideias que são tão importantes, tão fundamentais, essas questões tão centrais para a nossa sociedade, para todo mundo. Assim, a gente precisa dar um jeito, e essa é a nossa preocupação, né, Alexandre? Estava falando para você antes de começar, assim, uma das grandes frustrações que eu tinha como militante era debater essas questões que são tão importantes, tão fundamentais, e isso não ser ainda um debate popular, de massas, né, onde todo mundo tem acesso. Não precisa ter acesso as nomenclaturas mais específicas, técnicas, científicas. A gente precisa ter um conjunto, um sentimento coletivo de mudança, de enfrentamento a essas políticas, né, de governo, de Estado, limitantes, inclusive. Que é isso, assim, olha só como é que você vai idealizar o Fortal. E eu acho que ninguém aqui, eu particularmente não vou pro Fortal desde o tempo que eu era magro ainda. Mas assim, ninguém é contra especificamente o Fortal. Mas como é que passa pela cabeça de um grupo de empresários que se sentam, que vão faturar milhões com aquilo ali, com aquele evento, artistas, inclusive, que vão ser contratados com cachês super altos, como é que não passa pela cabeça de ninguém que, gente, vamos fazer uma cidade Fortal nova? Vamos, o que é que a gente... Ah, cara, tem um monte de planta, mato. É que essa é a noção. A gente derruba ali e faz ali. É isso, aí você vai olhar, então isso aqui é 20 hectares de Mata Atlântica, num momento onde a gente... E é louco, os caras são tão sem noção que propõem isso num momento onde a gente tá vendo o que tá acontecendo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Todo o país debatendo isso, aí a galera apresenta o novo local do Fortal como uma ideia magnífica, assim. É a ideia magnífica do desastre, como é medíocre, como os ricos também do Brasil, como essa classe, né, que se pretende burguesa, como ela é medíocre, assim, como é baixa, né? Como as ideias são limitantes, assim. Então, assim, eu, particularmente, me movo muito por esse sonho, por esse sentimento. Nós queremos mudar o mundo. Nós não vamos mudar o mundo sozinhos, só nós quatro aqui, mas nós vamos fazer um processo político, e essa é a nossa luta política, no final das contas, de construir força política e social para que a gente consiga mudar o mundo. Obviamente, uma prefeitura, 4 anos de gestão, não vai resolver todos os problemas de anos de um capitalismo violento, feroz, atroz, predador, né? Obviamente com uma gestão de 4 anos, mas, cara, dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer porque também tem limite de orçamento, mas também tem muito também de compromisso político com que você tá.
Assim, se for para ganhar a prefeitura pro nosso compromisso político ser com a galera da especulação imobiliária e não das pessoas que não têm casa, ou das que têm casa e moram em situação precária e tal, não sei o quê, pra que a gente existe? Não tô aí, entendeu? É isso que eu falo pra todo mundo, assim, gente, ser de esquerda nesse mundo, nesse momento que a gente tá passando, inclusive, é basicamente concentrar uma memória política e histórica daqueles que querem modificar o mundo e que não estão aí para limitar os sonhos, os pensamentos, as ideias ao que cabe no sistema. Nós queremos superar a porra desse sistema. Então nós estamos aí para nos limitar a isso. E se for para ganhar a prefeitura, a gente quer ganhar a prefeitura para fazer diferente, para mudar radicalmente a nossa realidade. E não para se encaixar ali, o orçamento diz que é isso. Foda-se, pois vamos atrás de orçamento, pois vamos modificar a lógica do orçamento, vamos começar a taxar essa galera da especulação imobiliária, quer construir um prédio em tal lugar, pois tá aqui, cara, a taxa disso para poder favorecer aquilo ali, moradia popular. Vamos pensar uma nova forma de cidade, eu acho que a gente tem condição de fazer isso. Então, queria muito agradecer a presença de cada um de vocês. Queria encerrar com duas coisas. A primeira foi o spoiler que eu dei. Eu acho que eu dei pra vocês dois, nem dei pra Caiafo. Caiafo, né? Chegou. Vai ser penalizado agora. Mas ela já tá quase preparada, assim. Eu queria pedir de vocês aí uma dica rápida, sim. Eu acho que pro nosso ouvinte, para as pessoas que estão nos assistindo. Alexandre, sobre tudo isso que a gente debateu, se você pudesse indicar um filme ou um livro, assim, que ajude a gente, naquele momento de lazer, hoje à noite, quinta-feira, a gente quer fazer uma pipoquinha, quer espairecer um pouco, mas não quer se desconectar muito da realidade. Então a gente quer assistir alguma coisa que nos entreta, mas que também nos chame a reflexão. O que você indicaria? Cara, não é bem... Eu sei que a sua especialidade cinematográfica... não é bem entretenimento, não. Assim, Olha só, porque eu proponho eu queimei entretenimento, um filme com Elysium, né? Vou dar duas dicas. A primeira é Elysium. Pronto. É um bom filme. É um excelente É um filme. excelente filme. É um excelente filme, inclusive pelo final. Porra. Né? Não pode dar spoiler, Não dá a gente vai lá e mas assiste. enfim. Apesar de ser um filme que já tem mais de... Mas é ótimo. Quem não viu ainda, Vai lá. veja. Vale a pena. Outro é um documentário chamado Rompendo Barreiras, que trabalha, ele tem a apresentação do David Attenborough e participação de um cientista que liderou a criação do conceito de limites planetários, o Johan Rockström. E é apresentado de forma muito didática, muito visual, o conceito de limites planetários. A gente entender que a gente precisa habitar esse planeta. Bora lá, livro. Tudo do Ailton Krenak. Só um, viu? Só Tudo um. do Ailton Krenak. Poxa, Ailton Krenak é foda de indicar só um E mesmo. Queda do Céu, do grande Davi Copenau. A crítica mais radical ao capital que eu já li toda a minha vida. Poxa, que legal, cara. Massa. Muito bom, muito bom. Viva para os povos indígenas. Caiafo, você pega de surpresa agora. E aí? Um filmaço. Filmaço. Eu achei que o Ou Alexandre documentário fosse também, até pode- roubar a minha ideia, mas é porque eu adoro esse filme e eu acho que ele é bem didático, assim, e é relativamente novo, que é o Não Olhe Para Cima, Ah, cara, muito bom esse filme também. que eu acho que Poxa vida, tem muito a ver super com... didático, assim, eu como pesquisadora do clima também, eu me sinto muito na pele dos pobres do cientista do filme. Cara, o Leonardo DiCaprio bonito como sempre, né? Muito bom, muito bom. Opa, não. Acho que eu Aquilo- falei demais. Eu me sinto naquele filme a minha vida Você sente o Leonardo inteira. DiCaprio? Você sente o Leonardo DiCaprio sem os modesto, né? sem os benefícios, né? sem, né? Modesto, um professor modesto. Sem a aparência isso, de galã e Sem dinheiro? sem o dinheiro e sem o romance, né? Porque rola um troço. Sem romance também, Alexandre? Não, nisso aí É tem. isso. Lógico, você vai ser cobrado aí depois. Pois é, muito bom, Não Olhe Para Cima, indico demais assistir, que ele é super didático, super direto, assim, e é muito interessante o processo do filme, né? Porque é muito que... Não, e o filme A ele gente é o parecia. equilíbrio perfeito do que... Ele não vira caricato, mas ele é muito equilibrado, né? É. Ele, por muito pouquinho, Ele ele não é um flerta, filme caricato. ele flerta, Exato, é. ele flerta, é muito bom. E outro, né, é o nosso livro do Instituto Verde Luz, que é o Entrando em Clima de Urgência no Ceará, Sem Tempo para Termoelétricas, onde a gente escreveu esse livro em colaboração com vários indígenas do povo Anassé, vários Massa, cientistas, cara. inclusive o João Alfredo colaborou também. Boa. Então aqui a gente A orelha vai... de quem? A orelha... O quê? não tem. Tá. Não, Desculpa. Aqui a gente, não sei se a câmera consegue pegar, Consegue mas a gente trata da questão
envolvendo as termoelétricas do complexo industrial portuário do PECEM. Ótimo. Aqui, inclusive com algumas amostras de movimentos que tiveram na Assembleia Legislativa. A Aqui. gente vê. Essa foto aqui na Assembleia. Exato. Inclusive movimentação com os povos indígenas. Tem uma foto aqui linda. Tem faixa aí que eu pintei, viu? Passarinho. Ah, cara, que linda essa foto. É maravilhoso. essa figura aí. Exatamente. Que aqui a gente traz um pouco, né, desse diagnóstico do complexo industrial portuário do PECEM, fala desse conflito pela água, né, que é histórico, não só com o povo indígena na Sé, mas com as comunidades. Esse livro está disponível em algumas bibliotecas, o UFC, o S, e no site do Verde Luz, gratuitamente, para fazer o download. Ótimo, obrigado pela dica, muito boa. Cris, você, agora, não vai dizer, a gente não vai assistir Todo Mundo Odeia o Cris, obviamente. Eu sabia que eu tinha que encerrar com uma piadoca de péssima qualidade, mas vocês riram, né? Não sei se é porque vocês são os convidados, vocês estão fazendo aquilo que eu pedi, né? Vocês riam quando eu lançava a piadoca. né? De não simpatia. Ai, poxa, não era pra ter falado. Corta essa parte aí. Cris, indica aí um filmaço e um Sim. livrão, assim, Eu bom. sou meio fraca, assim, do audiovisual, né? Eu tava tentando lembrar aqui de alguma coisa. Mas eu posso indicar 2 livros, ao invés de um filme e um livro. A condição da pesquisadora que só lê. Ela... Desculpa. Entretenimento não, obrigada. Eu não tenho televisão em casa, não sei nem o que vocês estão falando aí. Não, gente, que é isso? Eu queria indicar um livro chamado Racismo Territorial, Tá. que é do Aramis Gomes. Ele é um engenheiro ambiental lá de São Paulo e ele, na verdade, transformou a dissertação dele em livro, só que é uma linguagem muito simples. Ele consegue escrever de uma forma que você pega o livro, assim, você que é leigo no assunto e você consegue entender completamente. Pô, e tem uma boa leitura. Uma boa leitura. Ele faz esse retorno, né, à história de São Paulo e aí ele vai analisando como que a população negra em São Paulo, ela tá a partir de níveis de precariedade. E ele faz uma análise incrível com dados, então o livro é todo ilustrado, cheio de mapinhas, você Massa. consegue ler e entender, assim, completamente. E, inclusive, fica um aviso, né? O Aramis conseguiu fazer essa metodologia porque a Prefeitura de São Paulo colhia dados individuais das residências sobre cor, raça e etnia, então foi possível essa análise. Inclusive, eu quero conversar com você sobre isso, viu? Pronto. Acho que isso tem que entrar no nosso programa de governo, acho que a gente precisa ver Massa. como mudar essa lógica. Coisa que atualmente não é possível fazer em Fortaleza, né? Que a gente não tem esses dados. E a outra indicação é uma outra dissertação também de linguagem muito simples. Eu sempre tenho na minha cabeça que essa nova geração de cientistas negros, eles escrevem de uma forma que rompe, assim, com a academia de uma forma muito bruta. Porque se eu pego, às vezes, teses, dissertações ou livros com a mesma temática de outros escritores, geralmente brancos, de classe média alta, é uma linguagem incompreensível. E essa nova geração tá vindo com uma linguagem muito simples e que é incrível, assim, é fantástico. Ai, graças a Deus. Né? Coisa que a gente não aguenta, né? E o nome da dissertação é A Ilusão da Igualdade, a Natureza, Justiça Ambiental e Racismo em Belém, que é do Thales Miranda. E ele vai fazer uma análise sobre as chuvas e cheias em Belém e quem que essas cheias e chuvas elas atingem. E é muito legal também, porque é um trabalho todo ilustrado, então fica essas 2 dicas de Inclusive, leitura. fazendo um gancho, né, em 2025, COP30 em Belém, né? Isso. Nós temos uma batalha dura lá para fazer lá, para garantir a reeleição do prefeito do PSOL, Edmilson, que inclusive foi o protagonista, né, para tentar bancar essa ida da COP30 para Belém. Mas assim, eu tô contrariado, assim, com você, assim. Não é possível que não vai sair um filme daí. Pode ser uma série? Pode, Ah, óbvio, pode. olha só. Pronto, tem uma série que ela é um pouco antiga, que se chama Years and Years. Eu não sei de onde ela é. Ela é uma minissérie bem curtinha. Tá. Eu acho que ela tem 7 episódios. Assiste aonde, sabe dizer? Não. Eu acho que tem meio Anos e anos, é? Isso, Years and Years. E ela é uma série que a premissa dela é o colapso político entre, se eu não me engano, China e Estados Unidos Estados Unidos autorizam uma bomba atômica na China. E aí tem toda uma crise política
e ambiental que vai ocorrendo a partir dessa tomada de decisão e vai acompanhando uma família específica, onde tem negacionistas, onde tem cientistas, onde tem galera de esquerda. Até, vai passando vários anos, o nome da série Iazinhas, porque em cada episódio eu acho que passa 20 anos. E aí você vai vendo como aquela decisão tomada naquele dia vai afetando a política, o meio ambiente, a sociedade ao longo dos anos. Olha, tá vendo? Quando você espreme, sai, rapaz. É vontade política, tem que ter vontade política pra fazer. Eu acho que tem na HBO. HBO, HBO, pronto, ótimo. HBO. Gente, pra encerrar de fato, pedir aí uma consideração aí de vocês, de encerramento. Saber se vocês gostaram ou não dessa experiência. Eu tô adorando, acho que eu vou gostar de fazer esse negócio. Tô aprendendo muito, mas eu queria escutar de você, né, Cris, aí, se você... Não, foi massa, assim, agradeço de novo pelo convite, foi um prazer compartilhar esse momento com a Caiafe e o professor Alexandre, e eu só queria deixar um recado, né, que geralmente eu termino o meu trabalho, minha dissertação com essa frase, né, que é um questionamento aí para o futuro. Quais as formas de viver além do progresso não deixa a gente enxergar, né? Uau. Então, fica aí... Caramba. O questionamento para os Qual foi a tua nota dessa dissertação? Ainda vai para Blanca. Ainda vai pra Blanca? Vai em agosto. Eu acho que tem um 10 aí. Prevejo um 10. Tem um 10 aí. Caiafo, obrigado, viu, pela participação. Obrigado a por você, ter aceitado, Té. mesmo sendo de Calcaia. Mas fez uma síntese ótima sobre nossos desafios ambientais de Fortaleza. Queria agradecer muito, assim, e te dar aí esse tempinho aí para você dar suas considerações finais. Obrigada, Técio, mais uma vez pelo convite. Espero que essa campanha venha forte e esse plano de governo seja aproveitado por quem estiver lá, porque com certeza terão coisas muito importantes, né? E deixo aqui uma frase também, né? Aproveitar a deixa da Cris, que na natureza não existem recompensas e nem castigo, apenas consequências. Então isso é importante, né? Quando a gente vai lidar com ela e com o nosso lugar na natureza. Né? Obrigado, viu, Caiafo? Olha, assim, gostei muito da contribuição, do debate, Cris, enfim. Alexandre, agradecendo também de antemão a participação, o debate, a aula também, né? E essa troca de ideias que a gente teve antes, né, do podcast e agora aqui na gravação, né? Queria que você apresentasse aí suas considerações finais aí, sabendo se atendeu a expectativa, se foi uma experiência muito inusitada. Eu gostei muito do espaço. Boa, cara, obrigado. Eu achei muito legal. Eu acho que a gente precisa dialogar com novas formas de comunicar e fazer desse espaço, né, um espaço de construção de ideias, de construção e difusão de ideias. Eu vou aproveitar aqui para convidar o pessoal para dar uma conferidazinha para quem quiser saber mais sobre crise climática. Sim, né? É isso. Nas mídias do meu projeto de divulgação científica, o bom e velho O Que Você Faria Se Soubesse O Que Eu Sei. Sim. No YouTube é só procurar @OQVF. Lá no YouTube. OQVF, no Isso. YouTube já chega. Cara, tem cursos de extensão que eu ministrei, certificados pelo ES, com todas as aulas disponíveis. Tem séries de vídeos curtos sobre temas como o negacionismo. Cara, que legal. Na realidade, sobre negacionismo, antes da gente conhecer a palavra tão, né, de maneira tão ampla assim, né, contando a história de como a gente chegou, como a gente saiu do negacionismo do tabaco e chegou até o negacionismo da Covid, passando pelo negacionismo climático no meio, com financiamento de empresas e tudo mais. Bom, e no Instagram também, quem quiser dar uma conferida lá, a gente também tem um projeto. Mas, sobretudo, queria te desejar boa sorte nessa empreitada. Acho que, assim, foi um belo começo, partiu com o pé esquerdo. É isso né? aí. A questão da emergência climática, ela precisa deixar de ser uma agenda periférica, precisa deixar de ser uma agenda setorial, vista como algo setorial. Sim. Não, é algo que perpassa tudo. É algo que vai decidir a nossa sobrevivência. Né? E, nesse sentido, ela tem que vir para o centro da ação política. Né? Em nome de quem mais sofre por conta de mais exposição e vulnerabilidade, né? Que são os mais pobres, que são as pessoas negras, que são as comunidades tradicionais e os povos indígenas,
que são as mulheres, porque sobre elas pesa todo, né, a maior parte do drama, né, da crise climática, e sobre as novas e futuras gerações, né? A gente falou aqui, né, eu como cientista, eu como militante, né, como ambientalista, mas eu quero falar aqui como pai, né? Eu sou pai da Bárbara, do Arthur e da Greta, da Ana Greta, a minha pequenininha, o nome não é à toa. Sim, tá? Legal. E é isso. E aí eu queria, né, dedicar para esse trio lindo e maravilhoso essa participação aqui, esse belo diálogo contigo, com a Caiafa e com a Cris, que foi maravilhoso. Poxa, olha, eu primeiro, assim, agradecer, mais uma vez, agradecer a participação de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado também aí desse primeiro episódio. As coisas ainda estão se ajustando, eu ainda estou pegando jeito, mas eu estou muito dedicado, estou com muita força de vontade de fazer isso acontecer, porque eu estou me aproveitando desse processo para aprender muito. Assim. Tive uma aula particular aqui hoje e, bem, nos segue aí no YouTube, no nosso... O episódio vai estar disponível também nos principais aplicativos de áudio, Spotify, Deezer, enfim. Daqui a gente vai ter alguns recortes também, né, que vão para Instagram, TikTok. Vamos gerar esse conteúdo para fora, vamos jogar para fora, vamos multiplicar. E aí eu quero aproveitar, porque me emocionou, aproveitar essa dedicação, que o Alexandre não tinha planejado isso, burramente, mas agora me retratando. Queria muito dedicar esse primeiro episódio também aos meus dois pequenos, Malu, João. Malu com 5 anos, Joãozinho acabou de fazer 3. Boa parte da luta que a gente toca, que a gente faz, tem a ver com a nossa vida, porque nós não estamos aqui lutando para... não só, pelo menos, né? Lutando para as futuras gerações. Porque tem também os derrotistas que... o que eu estou fazendo não é para agora, né? Tem um pouco a ver também com acomodação social, né? Às vezes o sujeito fica propagando como poesia que quer lutar pelas futuras gerações porque a vida dele está mais ou menos ok, né? Mas quando você olha para o que está acontecendo, quando você olha para as periferias, para a vida, você percebe que a luta é imediata. O nosso projeto é de mudança imediata, né? Mas também, cara, eu também dedico parte da minha vida para construir uma outra sociedade também para os meus filhos e para os filhos dos meus filhos e assim por diante. O amor que a gente tem à nossa causa tem a ver com isso também. Então, eu quero encerrar esse primeiro episódio emocionado, agradecendo muito aos convidados aqui nesse primeiro episódio. E dizer para vocês que nós pode. A gente vai mudar o mundo, nós vamos mudar essa lógica que está... Vamos derrotar o fascismo, vamos derrotar o bolsonarismo com toda certeza. Nós pode governar, nós pode mudar o mundo e mais do que isso. Pegando aquilo que eu falei no início da entrevista, a pergunta ao Alexandre. Nós não vamos mudar o clima, nós vamos mudar o sistema, nós vamos destruir o sistema. Então, tamo junto, vamos pra frente e até a próxima, gente. Obrigado.